Será? Miriam também está aí, um abraço para Miriam. Carol, o Vinícius também. Daniel, quiser falar alguma coisinha, porque já está liberado. O pessoal acho que está entrando, né? Ele vai devagarinho. Não, mas eu deixo para vocês aí, obviamente, fazerem a abertura, mas agradeço mais uma vez, viu, a presença de todos, parabenizo a comissão e agradeço a você, viu, Elza, pela disponibilidade, sempre por estar à nossa disposição aí nos eventos aí da Comissão da Mulher, viu? Muito obrigado, um bom evento, uma boa palestra e Obrigada. Também agradecer a presença ilustre aqui da nossa conselheira Silvia Melges, conselheira que traz aqui o abraço do nosso presidente Caio, presidente da UAB de São Paulo. E deixar também um abraço em nome de toda a diretoria da UAB Campinas, a Luciana Freitas, o Ivan Castrezzi, o Paulo Braga e o Cláudio Vieira. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um bom evento para vocês. Fábia, Obrigada, você que presidente. é a nossa anfitriã. Obrigado vocês. Boa tarde a todas, todos e todes. Estamos partindo para a nossa terceira semana do Outubro Rosa, nossa última semana de palestras. E para começar com chave de ouro, hoje nós teremos a palestra da Elza Fratini Montali, que é coordenadora do SEAMO e coordenadora da Rede Mulher, com a temática violência doméstica e relacionamentos abusivos na perspectiva da Rede da Mulher. A Elza é uma pessoa assim que ela é excepcional em todos os sentidos, é uma pessoa extremamente proativa, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar todos a todo momento, é aquele tipo de pessoa que você chama ela 24 horas, ela 24 horas ela está disposta a ajudar a todas as mulheres que são vítimas de violência doméstica. É uma pessoa assim que não tem como você não ter admiração por ela, é um espelho, é um exemplo, é uma pessoa que é o nosso norte na Rede da Mulher. Antes de chamar a nossa palestrante, eu peço algumas palavras da nossa conselheira de São Paulo, Silvia Melges, que vem representando o nosso presidente Caio Augusto de São Paulo. Silvia, com você a palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a Fabi, a Fábia Bigarani, pelo brilhante trabalho que ela vem desenvolvendo junto à Comissão da Mulher Advogada de Campinas. Durante todos esses anos, ela vem trazendo um apoio à mulher advogada de uma maneira ímpar, e o seu trabalho tem sido bastante relevante e muito brilhante. Eu cumprimento a diretoria da OAB Campinas, na pessoa da doutora Fábia, e trago aqui os cumprimentos do nosso presidente do Conselho Estadual, nosso presidente da OAB São Paulo, doutor Caio Augusto. Com muita honra eu represento nesta semana que está se iniciando, e cumprimento por todo o Outubro Rosa, que vem em prol da mulher advogada, e é um ciclo de palestras digno de ser parabenizado, não só pelos grandes palestrantes, mas também pelo tema, pelos temas que vêm sendo tratados de grande relevância.
Cumprimento a Elza Fratini Montali, muito prazer em tê-la aqui na subseção de Campinas, a qual também faço parte. Cumprimento a Carol, cumprimento a Miriam e o Vinícius, que faz tempo que eu não os vejo também. Sem eles nada pode acontecer, né, Fabi? Eu passo, então, retorno, cumprimento a todos e que tenham uma boa palestra, uma boa tarde a todas vocês. Obrigada. Gente, é importante lembrar vocês, todos que forem assistir a palestra, por favor, se inscrevam para poder receber no formulário, para poder receber o certificado e também participar do concurso, que será feito o sorteio no final dele, para todos aqueles que ficarem até o final da nossa live. Apesar que eu nem preciso falar isso, porque o assunto ele é extremamente interessante e ele é trazido por uma pessoa maravilhosa, que é a Elza, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Com você, Elza. Obrigada, Fabi. Obrigada, doutora Silvia, pelas palavras. Agradeço à Comissão da Mulher por, mais uma vez, essa confiança que vocês têm, né, sobre o meu trabalho. E, para mim, é um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo, nessa roda de conversa, né, que a gente se propõe a fazer, com um assunto que vem cada vez mais tomando, né, aí conta dos noticiários, da nossa rotina, do nosso dia a dia, e que faz parte também, dentro dessa programação toda do Outubro Rosa, nós abordarmos todos os temas relevantes, né, que influenciam diretamente na vida de todas nós mulheres. E então a proposta de hoje é falar sobre a questão dos relacionamentos abusivos e da violência contra a mulher, dentro de um trabalho que vem sendo construído aqui em Campinas com a Rede da Mulher, na qual a Fábia representa a Comissão da Mulher Advogada, né, e a OAB, brilhantemente. Eu falo que a Fábia é incansável, né, é um presente para a Rede da Mulher ter a Fábia nesse grupo, porque é uma pessoa extremamente competente, disposta, enfim, e abraça aí todas as nossas causas, né? Então é com grande prazer que eu venho aqui participar desse momento hoje, poder dividir um pouquinho esse conhecimento que eu tenho adquirido ao longo dos anos, trabalhando especificamente com essa temática. E então eu queria começar com uma reflexão sobre a questão da violência contra a mulher, e aí a gente falando também sobre a cultura do machismo como a principal causa do feminicídio, que a gente pudesse fazer essa reflexão de onde vem tanta violência, tanta intolerância, de formas cada vez mais graves e mais intensas contra nós mulheres, né? Parece que a gente vive o tempo todo no estado de alerta, com medo das pessoas, inclusive, que a gente escolhe, que nós temos essa opção de nos relacionarmos afetivamente. Então, a primeira coisa é que quando a gente fala da violência doméstica, nós estamos falando de mulheres que sofrem violência do seu parceiro íntimo, seja esse parceiro homem, mulher, independente da questão de gênero, mas é uma pessoa que se construiu uma relação afetiva. E aí a gente pensa, então, principalmente, porque a maioria das mulheres que sofrem violência de homens, né, praticada por outros homens. Então, eu vou generalizar, falando sempre da mulher como vítima e do homem como autor de violência, mas isso pode ser aplicado aí em outros gêneros, né, nas relações de mulher com mulher, homem com homem, enfim, até na relação mesmo com as pessoas idosas. Mas a gente entendendo essa relação de poder entre homens e mulheres, é daí que se constituem as diferentes formas de opressão e crueldade que são exercidas contra a mulher, que vem justamente dessa relação de poder, que são construídas e reproduzidas no nosso cotidiano e que geralmente são sofridas por nós mulheres, né? E a violência contra a mulher, a gente percebe que é uma violência extremamente democrática. Todas nós, mulheres, estamos sujeitas a sofrer uma forma qualquer de violência nas nossas vidas, independente da nossa classe social, da nossa etnia, da faixa etária, do nível de instrução,
Então, todas nós mulheres estamos sujeitas a qualquer momento das nossas vidas sofrer alguma forma de violência doméstica. É óbvio que nós temos uma quantidade maior de notificações de mulheres pretas, mulheres pobres e com baixo nível de instrução, mas isso é porque são as mulheres que chegam até os serviços públicos e normalmente os serviços públicos é quem notificam. Mulheres de classe alta ou com nível de escolaridade melhor e uma posição social menos vulnerável, também sofrem violência, e muita violência, muitas vezes de formas gravíssimas. É que normalmente elas usam recursos próprios com advogados particulares, psicólogos, psiquiatras, enfim, buscam meios, né, de procurar ajuda e acabam não sendo notificados e não entram para as estatísticas. Mas então a gente faz essa reflexão da construção social, da responsabilidade também de nós mulheres que estamos educando os nossos filhos para que a gente consiga, de alguma forma, romper essa violência e essa perpetuação da violência por outros homens, né? Que a gente consiga mudar a nossa forma de educação em todo o país, né? No mundo todo, para que a gente tenha a perspectiva de que um dia a violência possa acabar. E também queria falar um pouquinho e alertar sobre a responsabilidade de toda a sociedade em relação à violência contra a mulher. Eu vou ler alguns dados, tem uma pesquisa bastante interessante que foi divulgada no ano passado, no ano de 2019, é uma pesquisa que foi feita pelo Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quem tiver interesse em procurar, ela se chama Visível e Invisível. E eu vou ler aqui alguns dados que foram apresentados nessa pesquisa para a gente tentar entender a importância da sociedade no enfrentamento à violência. Então, essa pesquisa apresenta que 59,1% da população afirma ter visto uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente. 27,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. 536 mulheres foram vítimas de agressão física, uma a cada hora no último ano. Ou seja, 4,7 milhões de mulheres sofreram violência a cada hora no último ano. 42,6% das mulheres de 16 a 24 anos afirmam já ter sofrido alguma forma de violência. Mulheres pretas apresentam maior nível de vitimização do que as mulheres brancas e pardas. Então, são aproximadamente 50,5% das mulheres pretas e pardas que sofreram algum tipo de violência. Esse dado é muito interessante. Olha, 4,6 milhões de mulheres foram tocadas ou agredidas fisicamente por motivos sexuais. Então, nós temos uma média de 9 mulheres por minuto que são agredidas fisicamente por motivos sexuais. 66% das vítimas morrem dentro das suas casas. 43% dos brasileiros viram homens abordando mulheres de forma desrespeitosa, passando cantada, mexendo, dizendo ofensas na rua. Então, e esse é um dado que me chama muita atenção. Então, mais da metade dos brasileiros já viram algumas mulheres sendo abordadas de forma desrespeitosa na rua. 4,7 milhões de mulheres sofreram empurrão, chute ou batida. 28% da sociedade viram mulheres que residem na sua vizinhança sendo agredida por marido, companheiro, ex-marido, namorado, enfim, a pessoa com que você tem um relacionamento afetivo. 1,6 milhão de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. 12,5 milhões de mulheres foram vítimas de ofensa verbal, como insulto, humilhação ou xingamento. E 1,7 milhões de mulheres foram ameaçadas com faca ou arma de fogo. Esses dados me chamam muita atenção e me chocam todas as vezes que eu releio essa pesquisa e que eu paro para refletir um pouquinho sobre isso, porque assim, a gente tem tantas informações com esses dados, né?
Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui ouvindo conhecem alguém, já passaram por situações de violência, ou tem no nosso meio de convivência alguma mulher que a gente sabe que ela está num relacionamento abusivo, né? Que a gente sabe que o companheiro dela ou a agride, ou a humilha, ou controla as suas ações, ou pratica até uma situação mais grave de cárcere privado, já teve uma tentativa, por exemplo, de feminicídio, enfim. E qual que é o nosso papel? O que a gente faz com essas informações, né? Quando uma pessoa vem relatar que está num relacionamento abusivo, o que é um relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo, violência doméstica, não é só tapa na cara, não é só empurrão. Existem muitas formas, né, de manipulação, de controle das ações do outro. Então, como perceber e como alertar? É importante, porque as mulheres que estão no relacionamento abusivo ou que estão no ciclo da violência, elas precisam que alguém diga para elas que ela está num relacionamento abusivo, que ela está sendo manipulada, porque muitas vezes ela não percebe. Se ela está envolvida, eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo da violência, ela não percebe, ou então ela acredita que aquilo é normal. Nós, enquanto sociedade, muitas vezes, nós banalizamos e naturalizamos a violência de tal forma que ela passa a ser aceita por todos nós, e aí a gente diz, mas no fim, assim, eu vou oferecer algum tipo de ajuda, eu vou me meter nisso, é uma coisa muito íntima, o que acontece dentro de casa, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, a casa, o lar é definido pela Constituição Federal como asilo inviolável do indivíduo, então é um espaço tão íntimo, tão privado, que ninguém tem o direito de intervir nas situações que acontecem ali dentro. E isso acaba sendo a principal fortaleza do agressor. Né? O espaço, 66% das mulheres foram mortas dentro de casa. Por quê? Porque justamente esse espaço é um espaço que é considerado como asilo inviolável do indivíduo. Então, o que acontece ali dentro, ninguém pode se intrometer. E as mulheres estão cada vez mais morrendo, sofrendo violências de forma gravíssima dentro das suas próprias casas. E aí, qual que é o nosso papel, então, como sociedade, como amigos, como família de uma pessoa que está no relacionamento abusivo? Oferecer apoio, oferecer ajuda. É importante que o acolhimento seja feito para uma mulher que está numa situação de violência, livre de qualquer julgamento. Não interessa o porquê que ela está nessa situação, não interessa que roupa que ela usa, qual o comportamento, quais os locais que ela frequenta. O que a gente precisa entender é que nenhuma mulher precisa ou merece passar por nenhum tipo de violência. Né? E aí, então, como a gente constrói essa sociedade? Primeiro, para falar da atuação nossa enquanto profissional, né, enquanto advogados, enquanto eu sou assistente social de formação, enquanto assistentes sociais, psicólogos e qualquer outra profissão que tenha relevância e participe dos atendimentos dessas mulheres que estão em situação de violência, a primeira coisa é pensar que, como estratégia fundamental, a gente precisa colocar a mulher como centro de todas as decisões. Para que ela passe por um processo de fortalecimento, para conseguir romper um ciclo de violência, é preciso que ela seja o centro de toda a decisão. Não adianta uma intervenção profissional pensada e articulada com toda a rede, se não for uma decisão da mulher, porque vão ser planos frustrados. Né? Todo mundo pode saber o que é melhor para a vida dela, mas quem vai executar é ela. Então, principalmente o papel do advogado, que é fundamental no rompimento do ciclo de violência, para que ela esteja fortalecida, passa por esse respeito, né? Por esse fundamento, por esse princípio, que é colocar a mulher como o centro de todas as decisões. E aí é importante também a gente lembrar que os atendimentos para as mulheres em situação de violência devem ser levados em conta, né, e ser pautado pelo respeito às diferenças. Então, a gente precisa entender que, sim,
mulheres de diferentes etnias, idade, orientação sexual, características sociodemográficas, influenciam nas condições de vulnerabilidade dessa mulher. Então, muitas mulheres estão mais expostas a situações de violência do que outras. Então, a gente precisa pensar que, de repente, muitas mulheres vão ter dificuldade de acesso a procurar justiça, a procurar ajuda, pelas situações de vulnerabilidade sociodemográficas e as condições econômicas e culturais que essas mulheres enfrentam diariamente, né? Então, a gente pensa como intervenção profissional em alguns princípios, que, por exemplo, o princípio da defesa de direitos, o princípio da segurança, né? Então, a defesa de direitos é que ela deve ser feita com uma abordagem sempre apresentando para a mulher quais são os direitos dela perante a lei. Então, nós temos diversas leis que protegem as mulheres em situação de violência, principalmente a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, mas existem ainda algumas outras vertentes, como, por exemplo, a lei que foi conhecida como Lei Carolina Dickmann, a Lei Joana Maranhão, enfim, tem algumas outras discussões, né, e outras leis que protegem as mulheres em situação de violência, mas elas precisam ser informadas sobre quais são os seus direitos, né, em relação à legislação vigente. O princípio da segurança, que é nunca colocar essa mulher ou as vítimas colaterais, que são os filhos, os descendentes, os ascendentes, bem como a segurança dos profissionais também, que é prioritária. O princípio do respeito, a intervenção profissional deve ser sempre centrada na perspectiva do respeito e da empatia com as suas próprias experiências. As mulheres que procuram ajuda para tratar das questões de violência doméstica, elas estão falando de uma dor, de um problema muito íntimo, difícil de ser abordado, né? Nós ainda temos muitas questões relacionadas com preconceito de mulheres que sofrem violência doméstica na nossa sociedade, que são revitimizadas pela família, pelos espaços religiosos que elas vivem, pelos amigos, pelas pessoas que se relacionam no trabalho. Então, é preciso a gente lembrar sempre do princípio do respeito. O princípio da confidencialidade, então, todas as situações trazidas devem ser mantidas a privacidade e o sigilo. O princípio do empoderamento, que os profissionais precisam promover o fortalecimento. Não adianta uma mulher que chega dizendo, olha, eu preciso de um advogado porque eu quero me separar. E aí, no meio do processo, ela acaba contando que ela está se separando, não é só porque ela quer, não é só porque ela deixou de amar, mas é porque ela sofre violência. E aí, se ela não tiver fortalecida o suficiente para saber o que vai ser esse processo, que é um processo difícil. Eu lembro muito bem de uma palestra, que eu acho que foi até na comissão da OAB que eu assisti, do Dr. Torres, se não me engano, que ele diz que quando ele ia julgar algum caso, não vou saber dizer com as palavras dele, mas que o que impressionava muito ele é que quando chegava algum caso, por exemplo, de homicídio ou de violência urbana, as pessoas chegavam para a audiência com sangue nos olhos, querendo que fosse feita a justiça e exigindo, né, da justiça que a lei fosse efetiva e executada, porque eles queriam realmente que essas pessoas fossem punidas pelos crimes que cometeram. E nos casos de violência doméstica, o que mais chamava a atenção dele é que as mulheres não chegavam com sangue nos olhos, elas chegavam com lágrimas nos olhos. Porque nenhuma mulher escolhe passar por essa situação. Nenhuma mulher deseja sofrer violência, ameaça, tentativa de feminicídio, vinda da pessoa que ela escolheu amar, que ela escolheu dividir uma vida. Então, a maior dificuldade desses casos de lidar com situações de violência contra a mulher é justamente por isso, elas não querem vingança, elas não querem que a outra pessoa seja punida da forma como que ela sofreu violência, com que ela foi violentada, né, sexualmente, fisicamente, psicologicamente, moralmente ou patrimonialmente. Elas só queriam ser felizes. Então, essa é a maior dificuldade que
que foi relatada por ele naquele momento. Então, a gente precisa fazer esse processo de empoderamento, não no sentido de dar poder, porque a gente não quer vingança, a gente não quer devolver para o homem na mesma moeda. O nosso princípio de empoderamento é se apropriar das informações, dos direitos que nós temos, para que a gente lute pela garantia das nossas vidas. Então, esse é o princípio, principalmente, do empoderamento, para que a gente seja próprio agente das nossas mudanças, né? Outro princípio é o princípio da cooperação e articulação, que é justamente isso que a gente faz através da Rede da Mulher, que todos os serviços sejam articulados e exista essa cooperação para que a gente consiga olhar para a complexidade que é a violência doméstica, que ela depende dos serviços da saúde, da assistência social, da educação, da justiça, da segurança pública, da habitação, do transporte, enfim, que a gente entenda que as diferentes políticas públicas fazem com que uma mulher permaneça por mais ou menos tempo num relacionamento abusivo ou numa situação de violência. E ainda o princípio da responsabilidade, que é que, então, cada profissional entenda que a nossa responsabilidade é acompanhar, avaliar e monitorar, procurando sempre aperfeiçoar os nossos processos, as nossas rotinas de atuação, para que a gente consiga oferecer um atendimento humanizado e um atendimento qualificado para todas as mulheres que nos procuram. Então, a principal forma, né, de abordar uma mulher em situação de violência é principalmente promover a não revitimização, que essa mulher não precise o tempo todo ficar expondo essa situação que ela viveu tão difícil, tão dolorida, que exista o reconhecimento da importância da palavra da mulher e das experiências e das condições que ela apresenta, né? E que a gente entenda ela como uma mulher capaz de mudar a sua própria vida. Eu já disse, então, que as principais legislações que nós temos é a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, e acho que todo mundo que está acompanhando já pôde ter acesso, né, a essas legislações e entender que, e verificar, né, que a Lei Maria da Penha, então, ela tipifica 5 formas de violência contra a mulher, que é a violência física, que é a ofensa a qualquer integridade física da mulher, a violência sexual, que foi um avanço bastante importante, porque a lei determina que qualquer conduta que constranja a pessoa a presenciar, manter ou participar dessa relação sexual não desejada já é considerado um estupro. Então, isso foi um avanço para as mulheres que sofrem violência sexual dentro dos casamentos. Né? Mulheres que muitas vezes são obrigadas a manter relações sexuais com seu cônjuge indesejadas. Então, foi um benefício grande da Lei Maria da Penha. Outra questão foi em relação à violência patrimonial, que é uma garantia para que a mulher não tenha subtração ou destruições de objetos, além como a preservação e o bloqueio, né, dos bens durante o processo de separação. A questão da violência moral, que são os crimes contra a honra, e a violência psicológica, que é uma violência muito grave, presente em qualquer outra forma de violência que também se sofra, que é qualquer ato que cause dano emocional ou perturbe o desenvolvimento de uma mulher, ou que ainda vise degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças ou decisões do outro. Então, quando eu estava falando que a violência não é só tapa na cara, é justamente isso, aquela pessoa que vigia seu celular, que entra nas suas redes sociais, que proíbe você de falar com determinadas pessoas, que proporciona situações para que essa mulher fique isolada, então ela cada vez mais se afasta dos amigos, se afasta da família, e aí muitas vezes ela se vê sem apoio, e quando ela percebe, ela só tem a outra pessoa que é a pessoa que é o autor de violência. Então, muitas vezes, o isolamento é uma característica muito forte na questão da violência sexual, da violência doméstica, né? Eu vou falar sobre alguns indicadores e algumas características para a gente identificar, por exemplo, uma mulher que sofre violência física. Quais são os principais indicadores de violência física presentes na violência doméstica? Então, são elas algumas características: manchas roxas
principalmente nos braços, né, que é onde ele segura com força, sofre chacoalhões, queimaduras, marcas de mordida humana, fraturas, especialmente na face, nariz, mandíbula e dentes, que é a região que normalmente as mulheres sofrem muitos socos, né? Machucados durante a gravidez, abortos, nascimentos prematuros, machucados em diversos estágios de cura. Então, aquela pessoa que tem um ferimento, aquele roxinho que já está ficando verde, um roxinho novo, um ferimento aberto, enfim, diversos tipos, né, de ferimentos, e vestimentas inapropriadas. Então, um dia que está muito calor, com uma blusa comprida, possivelmente para cobrir alguma marca, óculos, lenço, enfim, formas de disfarçar, né? As doenças sexualmente transmissíveis, principalmente HIV e sífilis. Alguns distúrbios emocionais são constantes, como estresse, dor de cabeça, dor nas costas, dor de estômago, distúrbio de sono, distúrbio alimentar, cansaço, fadiga, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, pensamento suicida, tentativas de suicídio, drogadição ou uso de álcool. Esses são alguns sintomas que também nós devemos ficar alertas, né, de mulheres que podem estar em situação de violência e se queixam, relatam esses tipos de distúrbios. Problemas pessoais também, como problemas de relacionamento na família, uso de álcool e drogas, extrema irritação, nervosismo ou fadiga, e problemas no trabalho, principalmente a dificuldade de finalizar tarefas, telefonemas indesejados, a presença do agressor no ambiente de trabalho e o isolamento. Então, são alguns sintomas que é preciso a gente ficar alerta e perceber para identificar pessoas que possam estar precisando da nossa ajuda. E, finalizando, então, associado a esses sintomas, a gente tem o ciclo da violência. O ciclo da violência, ele é caracterizado por 3 ou 4 fases. Nós sempre usamos 4 fases, mas existe uma outra descrição de 3 fases, que é quando começa a construção da tensão, na primeira fase, onde o companheiro chega com a quebra do diálogo, ou então as humilhações, as ofensas, os insultos, é mais voltado para a violência psicológica e a necessidade que a vítima tem o tempo todo de ficar acalmando o agressor, né? Então, é uma fase de construção da tensão. Até que vai para uma segunda fase, que é onde tem o incidente, a explosão. Esse momento da segunda fase, normalmente, ele vem acompanhado de algum episódio de violência física ou violência patrimonial. Então, é aquele dia que, por algum motivo, tem uma briga muito intensa e acaba havendo agressão física, ou o cara chega em casa e quebra a casa toda, e ele sempre culpabiliza a mulher. Então, isso tudo aconteceu porque você não fez a comida que eu queria, porque você deixou alguma coisa no lugar errado, você fez... Sempre a culpa é da mulher. E aí sempre há discussões, ameaças, intimidação. Depois vem a terceira fase, que é a fase da reconciliação, onde o agressor explica que aquilo aconteceu porque ele teve um dia ruim, porque ele teve algum problema no trabalho, ou porque ele bebeu um pouquinho a mais naquele dia, mas ele se vê muito arrependido, diz que aquilo não vai mais acontecer, faz algumas promessas e diz que vai ficar tudo bem, mas ainda assim ele coloca a culpa nela, mas ele pede desculpas, e aí, de fato, a mulher acredita, porque ela deseja realmente que aquilo mude, e ela, poxa, agora ele realmente entendeu que ele fez uma coisa errada, e aí vem um momento que é a quarta fase, que é o momento da lua de mel e da calmaria, e passa um tempo tudo bem, né? Aquele episódio parece que foi esquecido, que nada daquilo aconteceu e fica tudo bem. Esse tudo bem pode ser um dia, uma semana, um mês, enfim, cada um tem um tempo de ciclo, até que começa tudo de novo. E aí começam os novos xingamentos, as novas humilhações, até que tem um novo episódio de violência física, e aí vem um novo pedido de desculpas, um arrependimento. Aí ele diz que dessa vez ele vai procurar ajuda, vai fazer terapia, vai para a igreja, vai procurar tratamento para a bebida, para a droga,
e aí passa um tempo tudo bem, e esse ciclo se reinicia. E cada vez que essa roda gira, a intensidade da violência aumenta. E cada vez fica mais perigoso para essa mulher, porque as pessoas acabam não mais acreditando nela, porque é aquilo que a gente vê, né? Ah, vai de novo. Ah, ela faz isso tudo, todo mundo ajuda e ela volta com ele. Então, tem a pressão da sociedade cobrando que ela tenha uma atitude definitiva, e aí ela, envergonhada, porque aquilo tudo aconteceu de novo, porque ela não sabe que ela está no ciclo de violência, ela não se reconhece nesse ciclo, e aí as pessoas acabam se afastando, ela acaba já não podendo mais contar com parentes, com a mãe, com a família, com irmãos, e aí ela cada vez mais está na mão desse agressor. Ela está cada vez mais vulnerável a sofrer um tipo de violência muito grave, e cada vez que a intensidade aumenta, o risco de feminicídio também aumenta. Então, é preciso, né, que a gente entenda que isso é um fenômeno, que isso é uma epidemia, tanto quanto o coronavírus, né, a violência contra as mulheres, e que a gente tenha conhecimento dessas informações todas para oferecer o apoio necessário. E aí, aqui em Campinas, especificamente, nós temos uma rede bastante completa de serviços e entidades para acolher essas mulheres em situação de violência. Um desses serviços é o CEAMO, que é o Centro de Referência, onde eu trabalho. É um serviço público municipal que oferece atendimento, orientação social, psicológica e jurídica para as mulheres que estão em situação de violência. E o nosso principal trabalho é um trabalho de fortalecimento. Nós utilizamos lá uma metodologia que foi desenvolvida pelo Paulo Freire, que se chama Círculo de Cultura. Então, é uma metodologia que a gente traz elementos do cotidiano de todas as mulheres, para que a gente consiga, através da troca de experiência, da troca de vivência, construir novas possibilidades e novas maneiras das mulheres conseguirem romper e viver uma vida sem violência. Então, o nosso principal trabalho lá é esse, acolhimento e preparar as mulheres para que elas consigam ou romper essas relações ou estabelecer limites para que elas não sofram mais violência. Além do CEAMO, aqui em Campinas, nós temos o SOS, Ação Mulher e Família, que é uma entidade também, uma organização não governamental que oferece o mesmo apoio. Contamos também com uma casa-abrigo, que é um abrigo para mulheres com seus filhos, para mulheres em situação de risco de morte, que elas possam ser acolhidas nesse local e ficar no endereço sigiloso pelo período que for necessário, até ela conseguir reconstruir a sua vida. Constamos ainda com outros abrigos, que são abrigos de apoio, que é o abrigo Santa Clara, um abrigo de longa permanência para mulheres com seus filhos também, a Casa da Gestante para mulheres grávidas ou com bebês recém-nascidos, e o SAMIM, que é o albergue geral, que recebe também mulheres e crianças, principalmente quando é preciso fazer o recâmbio para suas cidades de origem. Nós contamos também com o programa Guarda Amigo da Mulher, que é um programa que faz o monitoramento e o acompanhamento das mulheres que têm medidas protetivas. Então, eles fazem uma ronda intensificada na casa, no local de trabalho, na escola das crianças, eles fazem o monitoramento dessas mulheres que estão com medidas protetivas e tem sido bastante efetivo. Aqui em Campinas, nós contamos também com 2 delegacias de defesa da mulher, uma delegacia que atende as regiões Norte, Centro e Leste, que é a primeira DDM, e a segunda DDM, que atende a região Noroeste, Sudoeste e Sul. A segunda DDM funcionando 24 horas e a primeira DDM em horário comercial. Nós temos uma rede bastante importante também em relação à questão da violência sexual. Todas as mulheres adultas que sofrem violência sexual devem ser encaminhadas imediatamente para o CAISME, no prazo de até 72 horas do momento que aconteceu a violência sexual, para que seja feita a profilaxia e contracepção de emergência. O CAISME também vai oferecer o acompanhamento psicológico de até 6 meses depois dessas mulheres que sofreram violência sexual. E para os casos onde passou das 72 horas, elas devem ser encaminhadas para os centros de saúde para que seja feito esse acompanhamento, né, de possíveis
queixas e doenças que elas possam desenvolver e até mesmo acompanhamento psicológico para as questões da violência sexual. Outros serviços que nós contamos são os CREAS, que são centros de referência especializados da assistência social, divididos também, um por cada região, aqui de Campinas, que acompanham e monitoram essas famílias. E como apoio jurídicos, nós temos a comissão da OAB, que é muito presente na rede da mulher e oferece todo o suporte, todo atendimento e acompanhamento também, orientação, né, Fabi, para as mulheres que estão precisando de orientação jurídica, a Defensoria Pública, o Ministério Público especializado em violência doméstica, o Sejusc, que faz aí as mediações, né, é o centro de conflitos, né, quando é possível fazer uma dissolução de união estável, por exemplo, amigável, a Vara Especializada de Violência Doméstica e a Guarda Municipal. E, além de todos esses serviços da rede, nós estamos com um serviço quase inaugurado, né? Nós começaríamos o atendimento essa semana, mas nós estamos com problema de uma das pessoas da equipe com problema de Covid, então, provavelmente, a gente inicia esse trabalho dentro de 2 semanas, que é de atendimento aos autores de violência. Então, chama SERAVE, é o Serviço de Responsabilização e Reeducação aos Autores de Violência. Então, nós temos aqui em Campinas uma rede bastante completa, pode ser acessada por qualquer pessoa que precisar, tem os meus contatos também, a Fabi pode deixar à disposição, para que a gente possa oferecer um atendimento mais humanizado, os encaminhamentos, né, de forma correta, para que essas mulheres também não fiquem tão desgastadas, porque vai para a delegacia, vai para a ML, vai para a defensoria, vai para o CAISM, enfim, são tantas providências, né, que além da dor, do sofrimento que essa mulher está vivendo, ela ainda tem que passar por todo esse processo. Então, é importante a gente entender que a gente pode amenizar e oferecer, então, apoio para todo mundo que esteja vivendo essa situação de violência. Então, eu finalizo, assim, trazendo, né, essa reflexão. Agradeço bastante o tempo, a paciência de todo mundo por estar ouvindo e me coloco à disposição se alguém quiser trocar alguma ideia, quiser fazer alguma pergunta. Oi, Elza, eu agradeço imensamente. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para perguntas, mas se alguém tiver, eu peço que envie para a Carol e depois eu encaminho para você, porque o nosso prazo está bem em cima. Eu quero agradecer imensamente. Começa a falar, eu me empolgo, Fabi, desculpa. Não, mas foi ótimo, foi tudo ótimo. Você viu que eu deixei você à vontade, porque eu achei mais que necessário que todo mundo tenha ciência de como funciona o ciclo, como funcionam os relacionamentos e também como funciona a rede, né, da mulher. Isso é importante saber, todos os serviços que integram. Eu agradeço imensamente você, é sempre um prazer, é uma aula, é um bate-papo, o assunto é pesado, mas você traz uma leveza muito grande a essa temática, em eterna gratidão, minha amiga. E para os demais... E para os demais que participaram, não vou efetuar o sorteio, eu vou dar brindes para todo mundo. Depois eu mando no e-mail, eu mando brinde para todo mundo. Eu só peço para todo mundo vir pegar comigo, que a Carol está passando a lista, né, de todas as pessoas que estão recebendo os prêmios. Eu peço para vocês entrarem, por favor, na caixa de diálogo. E eu irei entregar na sexta-feira, das 2 às 16 horas, na sede da OAB, na rua Lupercio Arruda Camargo, 111, Jardim Santana. Muito obrigada, Elza. E, doutora Silvia, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais também. Quero cumprimentar a Elza pela belíssima palestra que nos trouxe um esclarecimento grande da posição, não só da violência, mas do apoio que Campinas tem para oferecer, né? Com o SEAMA, CAISM, SOS, e isso que eu acho muito importante, que a mulher tenha conhecimento de que existe
esse apoio, né? Ela não está sozinha nisso, nós estamos bastante já aparelhadas, não de uma maneira ideal, mas já temos alguma infraestrutura. Quero cumprimentar a Fabi pelo brilhante trabalho que sempre desenvolve, e isso é reconhecido no estado de São Paulo. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho a Fabi como presidente da Comissão da Mulher Advogada em Campinas, e com o grande apoio da diretoria da OAB, que isso é fantástico, e isso é que ajuda você a seguir em frente, né? Você é forte e caminha com uma rapidez espantosa. Parabéns, Fabi, e um grande abraço a todos. Elza, gostaria de dar a palavra para você novamente. Antes de eu transferir a palavra para você encerrar, eu quero agradecer à diretoria, que sempre nos apoia, e isso eu faço no nome da nossa conselheira, Silvia Melges, que eu agradeço a diretoria daqui e agradeço também a diretoria de São Paulo, no nome do presidente Caio Augusto. Quero agradecer o Agostinho e o Vinícius, que dão suporte para o São Paulo, a Miriam, Carol e a Andressa, que dão suporte para Campinas, que sem vocês todos e todos vocês que também estão assistindo, eu não teria tanto incentivo assim para cada vez fazer mais e mais, e pode ter certeza que vem mais novidades por aí. Elza, você encerra, com você as palavras últimas, minha amiga. Bom, eu agradeço demais a oportunidade, eu gosto sempre que possível de estar nesses espaços para realmente trazer essa reflexão, e eu aprendo sempre bastante com isso, né? Acho que a gente vai se aperfeiçoando, a troca de experiência, a troca de vivência, e agradeço demais o apoio todo da OAB, que sempre participa de todas as nossas ações já há muitos anos. Agradeço demais a Fábia, o Dr. Daniel, que esse suporte todo, que é fundamental para que a gente tenha uma cidade melhor. Agradeço a doutora Silvia pelas palavras e pela oportunidade, pela paciência toda de me ouvir esse tempo todo, e contem sempre comigo, estou sempre à disposição, viu, Fabi? Muito obrigada, foi uma delícia. Obrigada. Muito obrigada a todos e tenham todos uma ótima tarde. Obrigada.